Parte 2, capítulo 4, onde Sancho Pança satisfaz o bacharel Sanson Carrasco sobre suas dúvidas e perguntas, com outros sucessos dignos de saber-se e contar-se. Voltou Sancho à casa de Dom Quixote e, retomando o assunto interrompido, disse: Quanto àquilo que o senhor Sanson disse acerca do seu desejo de saber quem, como e quando se me furtou o jumento, digo em resposta que, na mesma noite em que, fugindo da Santa Irmandade, entramos na Sierra Morena, depois da desventurada aventura dos galeotes, e dado o defunto que levavam a Segóvia, meu amo e eu nos metemos numa brenha, onde ele arrimado à sua lança e eu sobre o meu ruço, ambos moídos e cansados das passadas refregas, nos pusemos a dormir, como se fora sobre 4 colchões de plumas. Eu, especialmente, dormi com tão pesado sono que alguém, que não sei quem, teve oportunidade de chegar e suspender-me sobre 4 estacas, que pôs nos 4 cantos da albarda, de maneira que me deixou a cavalo sobre ela e tirou de sobre mim o ruço, sem que eu o sentisse. Isso é coisa fácil e nada inédita, pois o mesmo sucedeu a Sacripante, quando, estando no cerco de Albraca, com idêntico artifício, lhe retirou o cavalo de entre as pernas aquele famoso ladrão chamado Brunello. Amanheceu, prosseguiu Sancho, e tão logo me espreguicei quando, falseando as estacas, dei comigo em grande queda ao chão. Procurei o jumento e não o vi. Acudiram-me lágrimas aos olhos e aprontei uma lamentação que, se não a reproduziu o autor de nossa história, pode estar certo de que não é bom reprodutor. Ao cabo de não sei quantos dias, vindo com a senhora princesa Micomicona, reconheci meu asno e vi que sobre ele vinha, em vestes de cigano, aquele Ginés de Passamonte, aquele embusteiro e grandíssimo meliante que meu amo e eu tiramos das cadeias. Não está nisso o erro, replicou Sanson, mas em que, antes de haver aparecido o jumento, diz o autor que ia Sancho a cavalo no mesmo ruço. A isso, disse Sancho, não sei o que responder, senão que o historiador se tem enganado, ou então poderia ser descuido do impressor. Assim é, sem dúvida, disse Sanson, mas dos 100 escudos, que foi feito? Foram desfeitos? Respondeu Sancho. Gastei-os em prol de minha pessoa, de minha mulher e de meus filhos, e foram eles a causa de ter minha mulher aceitado com paciência as caminhadas e carreiras em que andei, servindo ao meu senhor Dom Quixote. Com efeito, se ao cabo de tanto tempo voltasse para casa sem jumento e sem vintém, negra ventura me esperava. E se há mais a saber de mim, aqui estou e responderei ao próprio rei em pessoa. Mas ninguém tem de bisbilhotar quanto a se eu trouxe ou não trouxe, se gastei ou não gastei, pois se as surras que me deram nessas viagens se tivessem de pagar em dinheiro, ainda que não se taxassem, senão a 4 maravedis cada bordoada, outros 100 escudos não dariam para pagar-me a metade. Cada um que bata no peito e se põe a julgar branco por preto e preto por branco, pois cada qual é como Deus o fez, e muitas vezes é até pior. Terei cuidado, disse Carrasco, de avisar ao autor da história que, se outra vez a imprimir, não se esqueça disso que disse o bom Sancho, pois, desse modo, irá realçá-la um bom palmo a mais do que ela já possui de bom. Outra coisa há que emendar nessa crônica, senhor bacharel? Perguntou Dom Quixote. Sim, deve haver, respondeu ele, mas nenhuma deve ter a importância das já referidas. E porventura, disse Dom Quixote, promete o autor segunda parte? Sim, promete, respondeu Sanson, mas diz que não a encontrou, nem sabe quem a tem.
Assim, estamos em dúvida sobre se sairá ou não. Seja por isso, seja porque alguns dizem: nunca as segundas partes foram boas. E outros: das coisas de Don Quixote, bastam as já escritas. É de se duvidar que venha essa segunda parte. Por outro lado, alguns mais joviais do que saturninos dizem que venham mais quixotadas em vista Don Quixote e fale Sancho Pança, e seja lá o que for, com isso nos contentaremos. E a que se tem o autor? A que, respondeu Sansão, tão logo consiga encontrar a história que continua buscando com extraordinária diligência, tratará sem tardança de dá-la estampa, levado mais pelo interesse do que ganhará em dá-la, que, por qualquer outro louvor. Ao que disse Sancho, ao dinheiro e ao interesse mira o autor? Maravilha será que tal consiga, porque não fará senão alinhavar como alfaiate em véspera de Páscoa, pois as obras que se fazem depressa nunca se acabam com a perfeição que requerem. Trate esse senhor Mouro, ou lá o que for, de estar atento ao que faz, pois eu e o meu amo lhe forneceremos tanto material relativo a aventuras e sucessos diferentes que poderá compor não só a segunda, mas a 100ª parte. Deve pensar o bom homem, sem dúvida, que aqui dormimos nas palhas, pois segura-nos o pé para ferrar, e verá se cocheamos. O que sei dizer é que, se meu amo seguisse meu conselho, já deveríamos estar nesses descampados, desfazendo agravos e endireitando tortos, como é uso e costume dos bons cavaleiros andantes. Sancho nem havia acabado de proferir essas palavras quando a seus ouvidos chegaram relinchos de Rocinante, o que Don Quixote tomou por felicíssimo agouro, determinando fazer, daí a 3 ou 4 dias, outra saída. Declarando seu intento ao bacharel, pediu-lhe conselhos sobre o lugar por onde começaria sua jornada. Respondeu-lhe este ser de parecer que fosse ao reino de Aragão, a cidade de Saragossa, onde, daí a poucos dias, se haviam de realizar soleníssimas justas por ocasião das festas de São Jorge, nas quais poderia ganhar fama sobre todos os cavaleiros aragoneses, o que seria o mesmo que ganhá-la sobre todos os cavaleiros do mundo. Louvou-lhe a determinação como honradíssima e valentíssima, e advertiu-lhe que andasse mais atento em acometer os perigos, porquanto sua vida lhe não pertencia, mas sim a todos aqueles que dele dependiam para ampará-los e socorrê-los em suas desventuras. Disso é que me arrenego, senhor Sansão, interrompeu Sancho, pois assim meu amo irá se atirar contra 100 homens armados, como um menino guloso contra meia dúzia de melancias. Corpo do mundo, senhor bacharel, que há o tempo de acometer e o tempo de se retirar, e nem tudo há de ser Santiago e Serra, Espanha? Além disso, tenho ouvido dizer, e creio que de meu próprio amo, se bem me recordo, que entre os extremos da covardia e da temeridade está o meio termo da valentia. Sendo assim, não quero que fuja sem ter porquê, nem que acometa quando a prudência pede outra coisa. Mas, sobretudo, aviso a meu senhor que, se me há de levar consigo, há de ser com a condição de que a ele competirá todo o batalhar, não estando eu obrigada a mais do que olhar por sua pessoa. No que se refere ao anseio e ao conforto, quanto a isso, conte comigo. Porém, pensar que terei de empunhar espada, ainda que seja contra vilões malandris de Machado e Capelina, é pensar no escusado. Eu, senhor Sansão, não cuido de granjear fama de valente, mas de o melhor e mais leal escudeiro que jamais serviu a cavaleiro andante. E, se meu senhor Don Quixote, em gratidão por meus muitos e bons serviços, quiser dar-me alguma ínsula das muitas que sua mercê diz que há de topar por aí, ficar-lhe-ei muito agradecido por isso. Mas, se não puder, vivo estou, e não deve viver o homem confiando em outro homem que não em Deus. Além do mais, tão bem, ou quem sabe até melhor, me saberá o pão, desgovernado, que, sendo governador,
Lá sei eu, porventura, se nesses governos não teria o diabo preparado para mim alguma armadilha em que eu tropece e caia e quebre os dentes? Sancho, nasci e Sancho penso morrer. Mas, se apesar disso, de bom para melhor, sem muita solicitação e sem muito risco, me deparasse o céu alguma ínsula, ou outra coisa semelhante, não sou tão nécio que a desprezasse. Pois também se diz: se alguém te der uma vaca, corre a prendê-la na estaca. E, quando bem bate à porta, trata de mandá-lo entrar. Vós, irmão Sancho, disse Carrasco, falastes como um catedrático, mas, apesar disso, confiai em Deus e no senhor Dom Quixote, que vos há de dar um reino, e não somente uma ínsula. Tanto vale o de mais como o de menos, respondeu Sancho, embora posso dizer ao senhor, Carrasco, que meu amo não poria em saco furado o reino que me desse, pois eu próprio tomei meu pulso e vi que tenho saúde para reger reinos e governar ínsulas, como já lhe disse por diversas vezes. Olhai, Sancho, disse Sansão, que os ofícios mudam os costumes, e poderia ser que, vendo-vos governador, não conheceis sequer a mãe que vos pariu. Isso lá se há de entender, respondeu Sancho, com os que são filhos das ervas, e não com os que têm sobre a alma 4 dedos de enxúndia de cristão velho, como é meu caso. Ninguém que seja de tal condição há de ter ingratidão com o próximo. Queira Deus, disse Dom Quixote, e assim veremos o que acontecerá quando o governo vier, pois já me parece que o tenho diante dos olhos. Dito isto, rogou ao bacharel que, se fosse poeta, lhe fizesse a mercê de compor uns versos que tratassem da despedida que tencionava fazer de sua senhora Dulcinea del Toboso, e cuidasse de que, no princípio de cada verso, deveria ser posta uma letra de seu nome, de maneira que, no final, juntando-se as primeiras letras, se lesse Dulcinea del Toboso. Respondeu o bacharel que, posto não fosse ele um dos famosos poetas existentes na Espanha, que se diz não serem mais do que 13,5, não deixaria de compor os tais metros, embora encontrasse uma grande dificuldade em sua composição, por serem 17 as letras contidas no nome. Assim, se fizesse 4 quadras de 4 versos, iria sobrar uma letra, e, se de 5, a que chamam décimas ou redondilhas, faltariam 3. Fosse como fosse, ele iria tentar disfarçar uma letra da melhor forma que pudesse, a fim de que, nas 4 quadras, se incluísse o nome de Dulcinea del Toboso. Faça como quiser, desde que seja assim, disse Dom Quixote, pois, se não estiver ali o nome patente e manifesto, não há mulher que creia terem sido feitos para ela os tais metros. Isto combinado, ficou também acertado, que a partida seria dali a 8 dias. Dom Quixote recomendou ao bacharel que guardasse segredo, especialmente com relação ao cura, a mestre Nicolás, a sobrinha e a ama, para que não estorvassem sua honrada e valorosa determinação. Tudo o que prometeu Carrasco, e com isso se despediu, recomendando a Dom Quixote que o avisasse de todos os seus bons ou maus sucessos, em havendo oportunidade. Em seguida despediram-se e Sancho foi pôr em ordem o necessário para a jornada.